aí, time? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar dos tipos de conteúdo que mais engajam e, consequentemente, vendem, não é mesmo? Então, assim, já não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Pode colocar todas as suas dúvidas aqui que eu mesma vou responder cada um. E já vou falar para você, não perde essa aula, vamos para a vinheta que eu já volto, querida. Então, bora para a aula, time. Bom, é o seguinte, essa aula vai ser gravada, tem algumas que vão ser ao vivo. Então é o seguinte, a gente vai falar de 5 tipos de conteúdo. O primeiro que a gente vai falar hoje é sobre o storytelling, conteúdo de storytelling. O que é storytelling para começo de conversa? É a arte de contar histórias, tá? É como se fosse uma narrativa. Você já viu algum filmezinho ali? Que aí você fica vidrado naquele filme e fica assistindo até o final? Tem a jornada do herói, quando o cara começa, ele descobre que tem um problema e ele passa pelo problema, mas aí ele resolve o problema e aí, enfim, ele acha um mentor e vai... Tem todo um processo. Esse storytelling, pra você ter ideia, eu tenho uma aula, uma imersão, né? Vamos dizer assim, né, de quase 2 horas aí, que eu ensino de storytelling na oficina de vendas, que é um conteúdo o quê? Mais denso, né? Mas eu vou deixar aqui vou ser bem clara aqui pra você como é que é. O que acontece? Quando você posta conteúdo sobre você, contando alguma história, trazendo uma narrativa, gera conexão. Quando você vai assistir um filme, você se identifica com o personagem do filme ali, né? Você fala, poxa, eu sou assim também. Tem alguns momentos, principalmente às vezes aquele drama, né? Aquela situação assim que tem mais a ver com vida, né? Aquele tipo de conteúdo mais drama, melancólica, né? Aí a gente se identifica um pouco com isso, romance, né? Esse tipo de conteúdinho aqui, né? Os ficção a gente só sonha, né? Quem aí já sonhou que voava? Eu já sonhei, eu assisti Super-Homem e sonhava que voava. Mas enfim, né? Pra você ver que gera aí uma identificação, né? Gente, tô doida pra voar. Mas enfim. O storytelling, ele gera muito mais conexão, por isso ele tem mais engajamento, tá? Ele aproxima as pessoas mais de você. E aí, o que acontece? Quando aproxima as pessoas de você, as pessoas recebem mais seu conteúdo. E aí, quando você for vender, ofertar de fato, ou se não for falar de algum benefício do seu produto, o que acontece? As pessoas recebem, tá? Por isso que tem tudo um passo a passo que a gente faz. Storytelling, essa parte de narrativa, eu dou no meu curso Venda Mais pelos Stories. Lá eu ensino como realmente você criar uma narrativa para poder vender, jogar isso, né, a favor de você e vender mais, vender muito mais ali, tá? Então eu ensino passo a passo. Vou deixar até o link aqui do produto do Venda Mais pelos Stories, tá? Para você dar uma olhadinha depois para ver o que você vai aprender lá. Certo, ok. Então tem o storytelling. Quando você traz aquela parte de narrativa, alguma identificação, sabe quando às vezes eu falo assim, ai gente, deixei o arroz queimou, algo do tipo, e aí eu trago aquilo voltado para o meu mercado, conto uma história de um cliente, ou se não, trago uma situação, né, um problema que eu tinha, e aí eu resolvi esse problema, trouxe a solução. Isso são partes, né, de ensinamentos de storytelling. Mas não é uma coisa que, ai, Adriana, você faz de propósito. Não é, acaba sendo, como é que fala? Natural pra gente, ainda mais pra gente que estuda isso, né, quem é do marketing digital, da área de vendas, a gente fala sem perceber. E é verdade, gente, quando vocês começarem a entender o ritmo da coisa aqui, você vai ver que é natural. Por isso que acaba conectando mais, ok? O segundo ponto é os bastidores do seu produto. Gente, os bastidores do seu produto e do seu serviço, você tem que mostrar sempre nos seus stories e trazer pro feed também, como você faz entrega, o tipo de embrulho que você faz, perrengues que você tá passando. Então, por exemplo, se você é confeiteira, mostrar aquela parte do bolo, sabe? O bolo queimou, tudo bem, o bolo queimou, gente, você acha que é fácil? Não, não é fácil. Ou receita nova que você tá fazendo para trazer uma novidade pro seu cliente. Sabe, mostrar como você faz
o enfeite do seu bolo, como os tipos de produto que você usa. Isso é fundamental. Você sempre tem que trazer tanto no feed como nos stories isso. Por quê? Porque são coisas que as pessoas querem saber. As pessoas querem ver o passo a passo, sabe? Você já viu aquele quadro que tinha no vídeo show? Ai, meu Deus, qual que era? Esqueci. Que a gente... Ai, meu Deus, como é que chama? Ai, que via os... Só que dava errado, os bastidores. Esqueci agora o nome do quadro, gente. Esqueci qual é o nome do quadro. Esqueci o nome do quadro. Enfim, mas esse tipo de quadro, assim, dos bastidores, ver que deu errado e que a pessoa tá fazendo de novo, tentar. Isso é muito legal, as pessoas gostam demais. Sabe quando tem aqueles vídeos, bastidores também dos filmes e tal? Gente, é muito legal, as pessoas ficam até o final assistindo. Porque realmente isso traz é um conteúdo legal, gera aquela coisa de, tipo, como é que é feito o produto, como é que é feito o serviço. Isso também engaja muito, as pessoas gostam de fazer parte desse momento de bastidores. Elas gostam de se sentir parte desse tipo de conteúdo. Então isso, gente, é muito, muito valioso no seu negócio. Você não tem que simplesmente chegar aqui e postar sua foto do seu produto e sair fora. O legal, o melhor ainda é quando você traz o storytelling com os bastidores junto. Gente, isso fica surreal. Isso daí conecta de um jeito que é muito, muito bom pro algoritmo do Instagram, tá? Porque é o que eu tô falando pra vocês. O segredo é gerar tudo isso e as pessoas acabarem recebendo seu conteúdo depois, tá? Por isso que você vai ver que os conteúdos que mais vão gerar curtidas, enfim, são conteúdos que falam sobre... que tem fotos suas, fotos diferentes. Isso vai gerar muita curtida, sabe? A pessoa vai falar, engajamento, esse tipo de coisa. Porque são coisas que as pessoas nunca vão curtir um post de venda mais do que uma foto sua. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque o Instagram é uma rede de entretenimento. E as pessoas estão aqui para se divertir, para descontrair, tá? Não, elas não entram no Instagram para comprar. Como assim, Adriana, não entra no Instagram pra comprar? Então quer dizer que você tá falando pra mim que eu tenho que parar de vender? É a melhor ferramenta para vender aqui. É a melhor ferramenta que tem, tá? Para poder vender. E aí você tem que aproveitar isso. Só que como que você chama a atenção das pessoas? Como você acha que as blogueiras vendem? Mostrando o seu dia a dia, mostrando os seus bastidores. E aí eu mostro os bastidores ali. Não é só pra você só postar lifestyle, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas pra você entender e mesclar esse tipo de conteúdo. Você vai entender muito melhor, eu dou passo a passo ali, ó, até roteiro. Não venda mais pelos stories, não tem como errar ali no que eu tô falando, tá? Então, bora pro terceiro. O outro tipo de conteúdo... é o conteúdo de novidades e tendências. As pessoas pagam para estar por dentro das novidades e das tendências. Vocês não têm noção disso, como é valioso. As pessoas pagam. Quantas vezes a gente já pagou jornal para estar ali, né? Antenado com as novidades, paga canal, o Big Brother Brasil, que aí paga o pay-per-view aí, né? O Globoplay, esse tipo de coisa. Paga, gente, paga porque as pessoas querem saber... que horas que o Boninho vai ligar, que horas que o Big Fone vai, as novidades, o que acontece, os perrengues. É de fato o que acontece, as pessoas gostam de ser as primeiras pessoas a saberem das novidades. E novidades a respeito do seu nicho é fundamental, certo? Então, uma coisa muito importante que você tem que entender, principalmente para você buscar essas novidades, é a ferramenta Google Alerts. Você clica no Google e coloca Google Alerts. E você faz o seu cadastro do seu e-mail e a respeito do seu nicho. Se você trabalha com moda, se você trabalha com sapato, enfim. Você coloca lá o seu nicho, todas as novidades, tudo que sair, tudo quanto é mídia sobre o seu nicho, você vai receber em primeira mão. Qualquer notícia. Eu costumo colocar a notícia do mundo inteiro, tá? Por quê? Ah, Adriana, mas é brasileiro, né? O que tem? Tudo bem, gente. Você vai lá no Google Tradutor e traduz também o que falou. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é melhor dar esse trabalho e você tá antenado até coisas que acontecem fora do Brasil do que ficar só aqui. Porque vai chegar, vão ter pessoas, o seu concorrente vai saber da novidade lá de fora do Brasil. E aí você vai ficar o quê? Em segundo lugar.
tá? Tudo que é novo, tudo que chega primeiro é melhor. E você sempre tem que entender que você precisa trazer as novidades, trazer as tendências para os seus clientes. Isso eles gostam demais, tá? É um dos tipos de conteúdo que eu sempre falo para vocês colocarem aqui. Isso que eu acabei criando lá, todos os meus conteúdos foi pensando em planejamento. Porque esse negócio de postar conteúdo e sair correndo, não rola, você não vende, tá? Outra coisa também são dicas pontuais. Dicas, as pessoas gostam, dicas rápidas, coisas que solucionem, que as pessoas já vão ter resultado na casa dela. Então, quando eu chego e falo assim pra você, olha, 5 dicas pra você ter um perfil profissional hoje mesmo. A pessoa na casa dela, ela vai poder ter um perfil profissional com as 5 dicas que eu der. Ali na mão. Siga esse roteiro, passo a passo de um roteiro para você aplicar hoje e já vender. Você entendeu? Uma técnica nos stories. E aí você coloca lá, a pessoa aplica esse roteiro e já vende. Aí pensa, criatura, se a pessoa não vai querer. Ela vai querer, porque se ela vai ter resultado ali com uma coisa, ela vai querer o resto das coisas. Você precisa entender que você precisa ajudar a sua audiência de alguma forma. Por isso que esses posts, quando você dá dicas de look, você mexe com roupa, você monta um look com a sua própria peça de roupa. E aí o que acontece? A pessoa vai saber, porque ela tá doida pra comprar aquele cropped, mas como ela é mais cheinha, ela acha que ela não fica bem de cropped. Ou às vezes ela é muito magra e ela acha que, fica parecendo aqui o osso, enfim, não gosto. E aí você tem que entender que quem vai dar essa dica usando as suas peças, que sim, que fica bom, que dá pra ela fazer looks com o look que ela tem em casa, numa calça jeans, por exemplo, né, que todo mundo tem uma calça jeans rasgada em casa, né, Chi? Todo mundo tem. Então faz um look voltado com peças que as pessoas têm na casa delas, sabe? Ou se não, peças que a pessoa precisa ter. Eu já vi uma vez um perfil de sapato falando 5 tipos de sapato que não podem faltar no seu guarda-roupa ou na sua sapateira. Então tinha lá um escarpão preto, uma rasteirinha dourada, um sapato nude, um tênis branco, não sei o que lá. Então tinha um tipo de sapato para cada um. E isso, gente, são peças coringas. As pessoas vão pensar, pô, eu preciso ter isso. E aí, consequentemente, se você tiver essas peças no seu mostruário, você também vai vender, tá? Por isso que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que dá muito, muito certo, tá? Que a gente fala geralmente, isso aí ele cai na parte da matriz de conteúdo, que como é que fala? Na parte do ensinamento e simplificação, tá? Quando tem ensinamento e simplificação, é onde dá muito mais resultado ali, tá? Você tem que mostrar para o seu cliente opções de como ele usar. E essas dicas pontuais são dicas que vão dar super certo no seu negócio, tá? E o último post, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais na matriz de conteúdo. O último post é post sobre a vida real. Esse é o que mais... Pode ver aqui, quando você posta uma foto sua de vida real, minha filha, é onde o povo mais curte, não curte? É lógico que curte, né, Adriana? É óbvio que curte, é lógico que curte. Então, pra você ver por quê? Porque isso gera identificação, tá? Isso acaba gerando, ainda mais se você vem com um texto inspiracional ou com algum problema que você passou e que você conseguiu resolver, que hoje você já não é mais aquela... Quando você traz essa história... gera muito mais identificação. Então, esses 5 tipos de conteúdo contando histórias até de outras pessoas ou alguma situação, bastidores do seu produto, do seu serviço, dicas pontuais, novidades e tendências e conteúdos sobre vocês são os conteúdos que mais engajam e que mais geram venda. Por quê? Porque se engajam, quanto mais a pessoa engajar, mais o Instagram vai entregar para aquela pessoa. Então pode ver que a pessoa às vezes fica um tempão sem ver você. Você fala, nossa, nunca mais a pessoa não curtiu, não comentou. Quando a pessoa dá um curtir, pode ver que os próximos posts ela vai começar a ver e curtir muito mais. Por quê? Porque ela tá recebendo mais. Isso é como funciona o algoritmo, tá? Então, se a pessoa fica um tempo sem curtir, por isso que você sempre tem que gerar qualquer tipo de interação. Nem que seja uma curtida ali, tem que rolar. Ou se não, que nem, por exemplo, o meu, vou dar um exemplo meu. O meu não tem curtida, quase.
Mas não é porque eu não... Pode ser que a pessoa não se conecte, ou às vezes é coisa da minha audiência, mas muitas pessoas chegam no meu direct. Então, eu tenho muito mais resultado no direct. Você tá entendendo? Às vezes não tem tanto comentário, porque as pessoas, pelo menos o meu público, o meu nicho que tá aqui, é um público que eu sinto que é mais envergonhado. As pessoas chegam aqui com vergonha de aparecer nos stories, com vergonha de deixar comentário. O máximo é uma curtida lá e sai correndo. Agora, salvamento e compartilhamento tem. Eu tenho muito mais salvamento e compartilhamento e direct do que curtida e comentário. Por isso que eu nem ligo, gente. Eu nem ligo, porque não é curtida, não é comentário, não é salvamento, não é mensagem no direct que vai fazer eu vender. O que vai fazer eu vender é eu gerar desejo, a pessoa chegar pra mim e falar, eu quero comprar e pagar, mandar meu Pix. É isso que vai fazer eu vender, tá? Engajamento não paga boleto. Só que eu preciso trazer formas de que as pessoas comentem. Então, como que você vai? Pode ver muitas, porque eu não sei se você percebeu, mas tem pessoas ali que você pode, a mensagem no post, você pode responder a pessoa ali, ou você pode responder por mensagem a pessoa, tá? Então, geralmente, as pessoas às vezes chegam direto falando de um post ou de alguma coisa. Ah, eu compartilhei seu post, porque eu me identifiquei e tal, no meu direct. Por quê? Porque elas vão falar delas ali. Principalmente quando é conteúdo sobre mim, que aí gera uma conexão, elas chegam muito no meu direct. Gente, chegou no meu direct, isso tem um engajamento top, isso é maravilhoso pro Instagram. Por que que é maravilhoso? Porque direct é a parte mais importante. Escuta bem a palavra, direct, direto. É uma coisa que a pessoa quer um tete a tete com você. Por isso que eu não sou a favor de mensagens automáticas, gente, no direct. Não tenha mensagem automática no direct. Mas se você vende roupa, não tenha. Deixa lá, fique direto no direct e responda a sua audiência nos comentários, no direct, porque se você, direto ali, porque se você trabalha no seu Instagram, você tem que saber que você tem que estar no Instagram, no seu horário de trabalho você tá lá. Agora, escuta bem, habilitar uma mensagem quando você estiver em horário, fechou, não abro mais 8 horas. Agora, você deixar uma mensagem automática das 8 da noite às 8 da manhã é outra coisa totalmente diferente, tá? Mas antes disso, em horário comercial, não deixe, gente, não deixe. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma seguidora que ela veio atrás de um produto meu e eu respondi. Quando eu respondi, ela falou assim, e a gente começou a conversar nesse tempo. Ela falou, Adriana, jamais na vida que eu ia imaginar que você que ia responder o meu direct. Eu achei que era uma mensagem, a gente tá tão acostumada. Escuta bem, a gente tá tão acostumada em mensagens que eu achei que ia ser mensagem automática, que eu achei que, tipo, ia ser um boa tarde, sabe? Tipo, uma mensagem já automática. Eu não sabia que eu ia ter essa conversa com você aqui. Por isso que realmente eu me surpreendi. E a maioria das pessoas que chegam no meu perfil, elas ficam por conta disso. Porque quem chega no meu direct, eu falo com todo mundo. Com todo mundo. Primeiro que as minhas alunas eu nunca deixo de mão. E quem não é aluno ainda, eu também não deixo. Depois eu vou lá e respondo. Por quê? Porque ele vai ser meu futuro aluno. Ele vai ser meu futuro cliente. Então, eu já tenho que pensar nele como meu futuro cliente, certo? E outra, tem toda uma conversa que você tem que ter ali com a pessoa, certo? Então, gente, para com essa ideia de que, direct não é importante. Sim, direct é importante. Engajamento, siga as estratégias para fazer. Não é para você só postar esse tipo de conteúdo. São vários tipos de conteúdo. Eu ensino e eu vou dar uma aula aqui depois somente sobre matriz de conteúdo, tá? Mas só para vocês entenderem como que funciona, porque é uma coisa que vai muito além. Você tem que gerar conteúdo de inspiração, de entretenimento, de ensinamento e de venda. Tem que ter os 4 pontos ali importantes, que é a base, tá? Só que esse é o tipo, a gente precisa gerar um certo engajamento, nem que seja na curtida. A gente tem que ter uma curtida ali para a pessoa receber o nosso conteúdo depois, quando você chegar e for ofertar de fato, mas ofertar de forma, estratégica, que tudo eu falo aqui. Sempre quando você for
fazer um post, sempre, gente, sempre que você for fazer um post, você tem que pensar nos pontos principais de o que esse post, a pessoa que vai ler, o que ela vai sentir, o que ela precisa saber, o que meu conteúdo vai ajudar, por que ela leria o meu conteúdo, sabe? Você tem que ter esses pontos principais, você não pode só chegar e fazer assim, hoje eu vou falar do quê? Hoje eu vou dar 5 dicas. Dica do quê? Vou dar 5 dicas de destaque. E cata, faz lá o post lá no Canva, faz, joga e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Tem que ter estratégia. Quando você for fazer um post, você já tem que pensar o quê? Esse post é pra quê? É pra salvar? É pra curtir? É pra comentar? Eu já vou dar uma dica aqui, dessas dicas aqui pra vocês. Quando é conteúdo de ensino, quando eu vou ensinar, ajudar, por exemplo, dicas pontuais, certo? Que é um dos conteúdos de ensinamento. Por isso que tem o Plano Poderoso, que tem mais de 100 ideias de conteúdo. De ensinamento, de inspiração, de entretenimento, pessoal, de venda. Tem conteúdo de tudo lá para você não ficar perdido. Então, esse daqui, dica pontual, é um conteúdo de ensino. Quando é um conteúdo de ensino, qual é a tendência que eu penso? Vou dar uma dica. Então, quando eu vou dar uma dica é para compartilhar? Depende da dica. Se for, por exemplo, dona de casa, a pessoa até compartilha, mas às vezes é uma dica de ensinamento mesmo, que nem no meu caso, eu tô ensinando a pessoa a fazer o destaque, 5 dicas para destaques perfeitos, enfim. Vai salvar. Então, eu quero que a pessoa salve para ela ver depois. O que tem que ter? Tem que ter uma chamada para ação, que é um call to action, né, que a gente fala. Falar, olha, não esquece de salvar. Então, além da legenda toda estruturada, você tem que ter uma chamada para ação. Olha, salve, olha, curta, comenta. O curtir é de praxe. Eu sempre falo ali, olha, vai lá e curte. Se gostou, curtiu. Curte. Ou se curtiu, já faço aquela pergunta, né? Curtiu? Então a pessoa automaticamente, porque já é automático, a pessoa vê ela já dá a curtida ali, tá? E aí depois no último, ou dependendo como é que fala? Se for carrossel, no último, eu deixo salve para ver sempre que precisar. Então, como é uma coisa ensinando, a pessoa salva para depois ver. Apesar que muitas pessoas, inclusive eu, às vezes a gente salva alguma coisa e esquece, né? Mas assim, eu vou ser sincera para você que tudo que eu salvo é para ficar lá na vida mesmo. Eu vejo cada coisa. Mas tem coisa que nem, por exemplo, receita. Receita que eu salvo, gente, eu não vejo. Mas quando é conteúdo que traz, que nem coisa de marketing, alguma inspiração que eu pego, algum conteúdo de ensinamento pra mim, sim, eu salvo e eu vejo. Sempre eu tô vendo os meus posts salvos. Agora aquela parte de... Como é que fala? Aquela parte de receitas, de exercício, eu quase não vejo. Mas enfim, quando é coisa pro meu negócio, eu vejo sim. Então, quando é para compartilhamento. Compartilhamento, o que é o compartilhamento? Compartilhamento é um conteúdo de storytelling. Já tô aqui dando uma dica. Conteúdo de storytelling é um conteúdo de compartilhamento. Por quê? Porque gera identificação e as pessoas compartilham. Você pode até colocar no final, compartilhe com uma amiga que precisa saber disso, ou se você se identifica com essa história, compartilha com outras amigas. Tá? Você sempre traz um CTA, uma chamada para ação. Eu vou fazer depois uma outra aula só falando a respeito de call to action para você entender aqui como que funciona e por que é importante você sempre fazer uma chamada para ação, tá? Então, esses são os tipos de conteúdo que eles vão engajar de forma a conectar mais com as pessoas. São vários tipos de conteúdo. Esses são os principais. Isso não quer dizer que todo dia você tem que fazer esse tipo de conteúdo, tá? Então, foque nos tipos e misture também. Uma vez você vai dar dica no Reels, uma dica no carrossel, mescle os formatos para não ficar a mesma coisa, aquela coisa cansativa. Lembrando que conteúdo sobre você tem que ter sempre, tá? Por quê? Porque as pessoas gostam de saber sobre você. Então, além dos stories que a gente passa, né? Aquela coisa lá dos bastidores da nossa vida real ali, você tem que ter um conteúdo sempre falando sobre você, alguma coisa sobre você. Não é todo dia, mas que nenhum conteúdo, 7 conteúdos na semana, pelo menos 2 ou 1 tem que ter. 5 tem que ser aqui de ensinamento, de
dicas, enfim, né, esse tipo de coisa. Só que 2 aqui, pelo menos, tem que ser sobre você. Tem que gerar alguma identificação, tem que falar quem é, que nem, por exemplo, às vezes eu coloco quem é a Adriana, curiosidades da Adriana, ou às vezes o que eu tô fazendo, ou às vezes um perrengue que eu passei no dia que eu consegui resolver. Esse tipo de conteúdo sempre tem que ter aqui, certo? Então, esses são os 5 tipos de conteúdo que você sim deve sempre fazer aqui. Se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver a respeito dessa aula, pode colocar aqui nos comentários, tá? Deixa que eu vou responder todas, eu respondo todas, uma por uma, se tiver. Ou às vezes, se você quiser mandar lá no direct pra mim, qualquer coisa lá no Instagram, vou deixar o meu perfil aqui pra você seguir, porque tem conteúdo todos os dias. Aqui é uma vez por semana, mas Lá no Instagram é onde rola o vulco, é onde tem os perrengues, onde tem os babados, onde tem, sabe, esse problema que a gente resolve. É lá que tem esse negócio aí por aí que a gente ama de paixão, não é mesmo? Mas eu vou falar uma outra coisa muito importante aqui pra você. Se você tá com um problema sério de criar conteúdo, mas assim, seríssimos, querido, de criar conteúdo, sabe? De ficar horas a vendo conteúdo e falar Eu não sei o que eu posso. que isso aqui é um tipo, né? Ou melhor, 5 tipos de conteúdo, de vários conteúdos, várias ideias que você pode trazer pro seu negócio. Se você tá com esse problema, que você fica na frente do computador horas, sem ideia, sem problema nenhum, e eu sei do que eu tô falando, porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso lá no começo e é uma tortura, gente, porque pra mim tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu tô perdendo aqui, ó, ficando na frente do computador igual uma múmia, porque parece que, né, o cérebro não flui, não processa, não tem aquele negócio, né? Isso daí é uma coisa que vai frustrando a gente, cada vez a gente acaba se sentindo incapaz. Mas isso não é que você é incapaz, são coisas que às vezes você não tá num dia que a ideia vem. Tem dia que eu consigo produzir um monte de coisa, mas tem dia que não vai, gente. Tem dia que eu preciso de uma ajuda, de um estímulo. Por isso que eu criei aqui, ó. Aqui, ó, o plano poderoso, que é o quê? O meu planner diário, né? Óbvio, é que eu coloquei tudo junto, tá, gente? Porque eu sou dessas. Mas é em PDF, você imprime do jeito que você quiser, semanal, enfim. Aqui eu coloquei no meio do planner o checklist. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o checklist Início Poderoso. E o que que tem nesse checklist? Nesse checklist, olha isso daqui. Isso daqui é vida, gente. Isso daqui é vida. Isso daqui, ó, é o calendário editorial. Tem 3 tipos. Tem um calendário editorial e tem 2 exemplos para você seguir. Então, um dia você vai colocar conteúdo de ensino, outro você vai colocar o conteúdo inspiracional. Ah, Adriana, mas tem o conteúdo que eu tenho que pôr? Não, querido, tem 100 ideias de conteúdo ali para você adaptar para o seu nicho. Beleza, vamos arrumar e facilitar para essa mulherada. Conteúdo de ensino, você vai aqui, ó, no conteúdo de ensino, minha filha, e você vê tudo o conteúdo, todas as ideias de conteúdo de ensino que tem aqui, ó. Vou até... Conteúdo de ensinamento. Tem essa e essa daqui, ó. Olha o tanto de conteúdo de ensinamento que tem. Ideias que você pode dar. Minha filha, você faz conteúdo pro ano inteiro. Você tá entendendo? Tem conteúdo de entretenimento, conteúdo de venda, tipos de conteúdo pra você fazer, frases inspiracionais, sabe? Títulos atrativos. Ah! Mais de 25 ideias de CTAs para salvar, para vender, para ir pros stories, para ir para tudo. Ou seja, se você tá com esse problema que não sabe, esse planner é para você. Então, eu vou deixar o link aqui para você adquirir. Gente, R$ 34,90 é um planner permanente, com um checklist poderoso para te ajudar no dia a dia. Você ainda tem 7 dias de garantia. Por que eu dou esses 7 dias? Justamente para você ver se é isso que você quer. Você imprime do jeito que você quer. Lá eu ensino como imprimir. E você ainda ganha uma imersão de planejamento maravilhosa que eu dei para as minhas alunas. Te ensino passo a passo como você usar esse planner a seu favor e parar de perder tempo. Fora que você ganha mais 2 aulas ali de como você fazer o cadastramento e programar os seus posts. E dá pra programar stories, tá? Ah, e outra dica que eu não te falei. Ah, que Deus, porque essa eu não falei. Mas eu vou falar pra você. Tem roteiros de stories também. Então não é só pra feed, é pra conteúdo geral. Então pra que você vai ficar perdendo tempo se você pode criar conteúdo estratégico e vender todos os dias? Então clica aqui, vai ter o link bonitinho, tô te esperando do outro lado. E até a próxima aula, terça-feira que vem, estamos aqui de novo, não é mesmo, querido? E fica de olho lá nos stories, porque sempre eu tô fazendo uma live ao vivo de análise de perfil, alguma coisa do tipo, tá? Tô esperando vocês. Um beijo, meu time!
e até a próxima!